Então, o que é um builder? Builder é uma classe que constrói uma outra classe. Nesse caso aqui, a gente está delegando a construção da classe para uma segunda classe. Foi o que eu criei aqui, ó. Então, eu criei aqui, por exemplo, o pedido builder. E aí aqui o pedido builder ele tem aqui um campo novo pedido. Ele tem alguns métodos aqui no construtor, a gente instancia um novo pedido. Né? Você pode também usar a notação node.net aqui, né? New pedido aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo efeito. Ele tem um método build para te entregar a instância do pedido, né? Então veja que ele é private, então você não consegue acessar esse pedido do lado de fora e não consegue setar ele também. Né? Toda a construção está a cargo do builder. E aí qual que é a função do builder? É expor métodos para que você faça o preenchimento dessa classe que você está criando. Nesse caso aqui, ó, eu criei um criar novo, que é um método que vai startar a classe. Ele, para começar, ele vai dar um reset no builder aqui, né? Porque o pedido um campo interno. E aí ele vai fazer aqui, ó, criar novo, vai receber o número e vai fazer todo o trabalho para você. Eu já aproveitei nesse mesmo momento de criar o novo e comecei a agrupar informações. Então, lembra que a gente separa a classe em grupos. Eu separei num primeiro grupo aqui, ó, campos que eu posso setar quando eu estou criando um novo pedido. Eu já tenho essa informação aqui, né, esses dois aqui que são campos mais elementares, e eu já tenho aqui ó, as observações da entrega. Então eu só fiz juntar esses campos aqui por comodidade. Ele precisa ser assim? Não, depende da sua situação. Se de repente no seu contexto aí você precisa que fique mais campos juntos, menos campos. Se você quiser setar campo a campo também, você pode. Não é um grande problema não. Foi só por comodidade aqui que eu criei desse jeito. Então eu já dou um criar novo aqui que é para startar e já começar o processo de criação. Né? Então dei um reset aqui para reiniciar e preenchi os primeiros campos. Depois, eu fui separando também, como eu disse, agrupando os campos. Adicionar valores. Peguei todos os campos de valores, coloquei num método só. E aí ele já vai setar todos aqui de uma vez. Como eles estão todos aqui, eu já consigo reunir aqui, por exemplo, a instância do Culturinfo. Já posso passar a mesma instância aqui. Não preciso referenciar lá o System Globalization na minha classe de fluxo. Eu posso deixá-la só dentro do builder. Uma opção de design também, né? Vou encapsulando melhor as minhas coisas aqui. No meu caso aqui, ó, eu continuei usando o Double Parse. Eu simplesmente, lembro, refatorando por partes. Eu fiz um refactoring aqui e movi de um lugar para o outro. Depois, no futuro, você pode, inclusive, fazer essa conversão aqui. Eu posso reaproveitar esse código. Talvez um método de extensão da classe double, talvez um método private aqui dentro dessa classe, para eu não ter que repetir. Tem várias opções que você pode seguir aqui. Né? Aqui é só um exemplo, então não fiz isso agora, mas lembra sempre desse baby steps que ele é muito importante enquanto você está fazendo esse tipo de refactoring aí. Adicionar status, ó. O adicionar status ele ficou mais simples, porque eu não movi de cara o if lá, né? Lembra que a gente fez uma separação antes, que é trocar o fluxo, tirar as regras de dentro do fluxo. Então eu simplesmente chamo aqui definir status. E ele está aqui, ó. E aí o próprio definir status depois, como eu disse, pode ter suas regras, pode ter seus testes. E aí fica mais fácil para você usar. Adicionar cupom, a mesma coisa. Ele vai preencher aqui o código do cupom e vai invocar o definir valor desconto cupom. Aqui eu fiz uma separação também. Você pode mover esse parse para dentro da sua classe, ou no meu caso eu optei por manter a tipagem correta dentro da classe e fazer os parses do lado de fora. Então o meu builder ele está perto da classe de fluxo. Ele é um auxiliar da classe de fluxo, né? Ele não está dentro do domínio, porque o domínio só enxerga ele mesmo. Né? Então, fiz uma separação aqui. Aqui está tudo no mesmo projeto, não faz tanta diferença. Né? Mas lá no projeto original, lá, eu deixei ela perto da classe de fluxo, porque ele é um complemento.
e ele pode ser testado separadamente e tal, mas é um complemento do fluxo. A classe de negócio ela fica bem lá no centro lá, e não tem referências, não tem nada. São os tipos corretos, os mesmos tipos que vão para o banco ou o tipo que deveria ser, né? Lá não tem percentual de desconto com uma string, lá é double, né? Que é o caso aqui. Então ele recebe double e só faz a aplicação da regra. Então aqui eu também estou delimitando responsabilidades, né? Estou dando para o builder a responsabilidade de fazer os parses para mim, porque afinal ele é responsável por construir, né? E fazer parse aqui, pelo menos na minha visão, naquele momento, era de que o parse, a conversão do tipo, ela faz parte da construção do objeto. Não faz parte do domínio, não faz parte da regra de negócio. Então, é só uma separação aqui. Uma curiosidade aqui, para adicionar cliente. Você poderia colocar aqui os campos do cliente? Poderia. Só que aí o seu builder do pedido ele começa a ficar muito grande. Então, de novo, temos que dividir. Como que a gente faz a divisão? O builder do pedido ele recebe um cliente pronto. E aí eu tenho um outro builder aqui, que é o builder do cliente. Mesma dinâmica, com consultor, com reset, com build, e um criar novo. E ele já tem aqui, ele recebe aqui a data de nascimento. Nesse caso ele starta de novo, como estou criando um novo, né? Ele starta zera a lista de endereços aqui. E aí o endereço segue a mesma dinâmica. Eu recebo o endereço, adiciono a lista, e aqui é a grande diferença, né? E aqui eu tenho um endereço builder que faz só o criar novo mesmo. Então eu vou remontando essa cadeia a partir de vários builders. Eu crio uma cadeia de builders, cada builder vai criar uma classe específica e aí eu vou encadeando esses builders. Essa é uma forma também de separar. Então o seu pedido builder aqui no meu caso, ele podia fazer tudo. Só que ele vai fazer coisas demais, né? Então a gente está falando aqui de um objeto que tem uma profundidade de 2 níveis, né? Tem o cliente e tem o endereço. Às vezes você tem 10 níveis de profundidade. Como é que você vai fazer para adicionar vários endereços? As coisas começam a ficar complexas. Então, quanto mais você especializa, quanto mais você separa, mais simples ele fica. Isso aqui se reflete nos testes. Olha a diferença que a gente tem aqui nos testes, ó. Eu tenho aqui pedido builder. Vou até descomentar esse cara aqui para você ver. Deveria criar novo pedido. Deixa eu descomentar esses testes aqui. E vou buildar aqui, Mas, olha só. Aqui, são os testes de negócio. Então, como eu falei, a classe de pedido, ela tem lá o definir status. E os testes do definir status agora estão na classe de negócio. Então, e tem testes específicos aqui, status em andamento, status entrega, status aberto. Já está tudo aqui. Quando eu tiver que fazer o teste do builder, eu não preciso testar isso de novo, né? O meu status já está sendo testado aqui. Então, é o que você vai ver aqui, Deveria criar novo pedido. Ele testa, olha que interessante, ele testa só o criar novo. Ele chama o criar novo, passando os parâmetros, dá um build. E aí, eu não precisei preencher os valores, não precisei preencher os outros campos, estou testando só o que eu preenchi. Não tem mais nada. Então, o seu teste ele começa a ficar mais limpo. Separação lá dos valores, né, que a gente tinha feito no outro teste. Mesma coisa aqui, só precisou preencher os campos de valor. E aí eles vão sair aqui na sua classe, olha só. Então, o seu teste ele começa a ficar mais correto, né? Ele começa a ficar com uma cara melhor. Não vou falar correto, que às vezes certo é certo para mim, não é certo para você. Mas veja como fica diferente. Aqui no nosso caso aqui, nosso setup gigante aqui, É esquisito. Agora não. Agora o seu setup é curtinho e ele tá só com aquilo que você está testando. O status, mesma coisa. Deveria adicionar status ao pedido. Eu só quero saber se ele está adicionando status. Então, nesse caso, olha só que interessante. Eu estou fazendo um teste do builder. Eu quero saber se, quando eu invocar adicionar status, ele vai preencher o campo de status. Eu não preciso testar de novo aqui se eu passar esse, ele vai preencher com 3, com 2 ou com 5, sei lá. Não preciso fazer esse teste aqui. Esse teste ele já acontece aqui. Então, isso ajuda a reduzir a cardinalidade dos seus testes. Separação de preocupações.